ao professor Isaías, né? Agradeci o convite. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceito do convite, professor Isaías. E eu estava colocando o rito que a gente vai seguir hoje. Então, a apresentação do André entre 15 e 20 minutos. Professor Isaías, fique à vontade para interromper a apresentação se julgar necessário ou deixar os comentários para o final. Logo depois da sua apresentação, André, está me ouvindo? Estou ouvindo, é que eu estou colocando slide agora, Tá. que saiu no PC também. Logo depois da sua apresentação, eu vou passar a palavra ao professor Isaías, ter seus comentários. Você vai ter um tempo para responder, caso necessário, se tiver alguma pergunta ou esclarecimento que você queira fazer. Nessa oportunidade, eu também devo fazer alguns comentários. Logo depois disso, eu me reúno em privado com o professor Isaías para deliberar a nota, certo? Certo. A apresentação está sendo gravada. Como a gente está com alguma instabilidade, eu vou desligar a minha câmera também, tá? Tá. A minha desligou, não é verdade? Tá me vendo? Sim. Beleza. Pode começar? Pode sim. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar do tema da minha monografia, que é uma investigação sobre a regra de Taylor para o caso brasileiro. Bom, a motivação para o meu estudo foi meu interesse pela política monetária e pela importância da ferramenta que é a taxa básica de juros. Eu até conversava bastante com o Macei sobre o consenso de teorias monetárias, que hoje já não se tem tanto assim, está bastante discutível, novas discussões estão voltando. Então, a política monetária é uma coisa que me chama bastante atenção. E se tratando de taxa básica de juros, é sempre bom entender o melhor ponto possível que ela pode estar, porque a taxa de juros é uma ferramenta importante, mas ela pode gerar custos sociais, né? Ela pode estabilizar a moeda, mas pode prejudicar o produto, pode tirar a credibilidade do Banco Central, pode mexer nas expectativas futuras. Então, é bom que a gente tenha um ponto ótimo que respeite todas essas variáveis de produto, de estabilidade, de confiança, de credibilidade. Então, pelo menos partir de um ponto ótimo, eu acredito que possa ser uma boa referência. E eu encontrei isso na regra de Taylor e gostei de fazer disso o meu tema. Sobretudo no caso brasileiro, onde de um lado se diz que é o país dos rentistas, pelo histórico de altas taxas de juros, e do outro lado se diz que é um país muito leniente com a inflação, que a inflação aqui é muito perniciosa. Então, acho que é um tema que tem muito a contribuir para o Brasil. E, para tanto, eu tenho como objetivo testar se a relação entre a regra de Taylor e a taxa Selic é cointegrada, ou seja, se elas têm relação de longo prazo, não incorrendo em correlação espúria, estimar e analisar a regra de Taylor e testar a hipótese de que a regra de Taylor explica totalmente a taxa Selic. A estrutura da minha monografia começa com revisão da literatura, onde se encontra um embasamento teórico e, majoritariamente, testes empíricos por parte da literatura. Segundamente, a metodologia, onde eu falo da equação, dados disponíveis, a qual eu escolhi, sobre a base de dados e os testes estatísticos. E, por último, os resultados, a estimação da regra de Taylor e a análise a partir dessa, e os resultados dos testes estatísticos e de significância. Bom, falando um pouco sobre a regra de Taylor, ela foi criada por John B. Taylor em 1993. Ela é uma regra que é para ser referência para a formulação de taxa básica de juros, quando não a própria taxa básica de juros, defendida por alguns em certos momentos. Ela incorpora a esfera monetária e fiscal da economia. Como a gente pode ver na função de reação, ela tem 0,5 multiplicando tanto o desvio na inflação, tanto o hiato do produto, que representam o lado monetário, respectivamente, o lado monetário e o lado fiscal da economia. Esse meio, esse 0,5, foi discricionariamente adotado pelo próprio Taylor. Mas para o nosso trabalho, vamos usar a equação modificada, onde adiciona-se o componente taxa de juros dos Estados Unidos, baseado na ideia de hierarquia monetária, onde moedas periféricas são preteridas, ou seja, o título público brasileiro, o real, é preterido em relação ao título público americano ou o dólar. Então, adicionar a taxa básica de juros americana na equação
serve como um prêmio de risco. E isso diminui o risco do Banco Central não conseguir se financiar através de títulos, porque dessa forma é um prêmio para continuar deixando a taxa de juros atrativa, comparadamente com a taxa de juros internacional. A revisão da literatura costuma tratar a regra de Taylor como um meio, ou seja, como variáveis ou hipóteses impactam na regra de Taylor. Então, você quer testar uma variável, uma credibilidade, uma política, e você faz uma regra de Taylor para ver como isso pode impactar na taxa de juros. Ou, como esse trabalho está fazendo, tratar a regra de Taylor como um fim, estimar a taxa básica de juros para um dado período ou julgar a postura do Banco Central. Muito se faz se a taxa Selic está acima da regra de Taylor, então o Banco Central está sendo restritivo demais, não demais, mas está sendo restritivo. Se a taxa Selic está abaixo da regra de Taylor, significa que ele está tomando uma postura expansionista ou outro tipo de julgamento possível. A literatura também procura fazer modificações na função de reação, sempre incrementar uma variável, colocar defasagens, colocar componentes de suavização, sempre com o intuito de torná-la mais robusta, mais aderente à realidade, ou respondendo a questionamentos anteriores. E também a regra de Taylor na literatura sofre críticas quanto a alguns fundamentos e a própria metodologia, por exemplo, das expectativas racionais, expectativas adaptativas, teoria quantitativa da moeda, e isso é bastante criticado também. Tem vertentes que criticam. Agora, a estrutura da metodologia do trabalho ficou em primeira escolha do modelo. Como dito, o modelo tem tem a adição do componente juros americano, e ele parte do MQO, que é mínimos quadrados ordinários, que, dadas as premissas de Gauss-Markov, esse tipo de modelo vai dar os melhores estimadores para a gente. E aqui a gente tem um modelo linear, onde a regra de Taylor explica a taxa Selic no tempo t. Também na metodologia tem a apresentação dos dados, onde tem as variáveis latentes, que são diferentes das variáveis normais, são as variáveis que são não observáveis da economia. E aqui eu dou destaque para a taxa de juros neutra, onde eu tive que estimar ela para o período. Eu peguei a taxa de juros, a taxa Selic over, trimestral, e apliquei o filtro HP nela. Dessa forma, eu tirei o componente de tendência da taxa Selic over. Então, ela ficou com um aspecto de longo prazo, e eu usei isso como taxa neutra, de acordo com a literatura. E também tem o teste de cointegração, que eu utilizei o teste Eagle-Granger aumentado, que ele é aplicado no modelo, nos resíduos do modelo, para investigar a cointegração. Em conformidade, fiz também o teste de estacionalidade, usando o Dickey-Fuller aumentado, e esse teste vai na variável para ver se ela é estacionária ou, se for, de que ordem ela é. E teste de significância estatística, teste de hipótese, teste T, teste P e Bloch-Pagan. Os resultados foram que, na cointegração, onde a hipótese nula de que os resíduos possuem raiz unitária, ou seja, é só um passeio aleatório, associado a uma estatística tal, o modelo deu que o valor encontrado estava além do valor crítico de 1%. Ou seja, isso é uma evidência para a gente rejeitar H0 e o modelo, então, seria cointegrado. Ou seja, ele tem relação de longo prazo e não incorre em correlação espúria. Em conformidade, ao aplicar o teste de Dickey-Fuller aumentado, deu que as duas variáveis são estacionárias na primeira diferença. Ou seja, supondo que as variáveis não fossem cointegradas, esse modelo poderia ser construído com a diferença dessas variáveis, que está concordando uma coisa com a outra. Estimação da regra de Taylor. Ao estimar a regra de Taylor, observa-se que ela é estatisticamente significante, vê isso pelo valor P, e o coeficiente que ela entrega, que a regra de Taylor entrega, é 0,74. A função de regressão que ela gera nos diz que a variação de 0,75, perdão, a variação de 1 ponto percentual na regra de Taylor provoca um aumento de 0,75 no valor esperado da taxa Selic no longo prazo. E é esse o modelo essa é a função que ela produz. Apliquei o teste Bloch-Pagan para ver se esse modelo possui heteroscedasticidade, o que pode comprometer os coeficientes apresentados. Então, o valor P deu 0,25, o valor alfa 0,05, que é o nível de significância de 5%, e o valor P deu bastante acima dos 5%, o que é um fator para eu
aceitar a hipótese nula, já que é uma probabilidade muito alta de se incorrer no erro do tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando ela está correta. Por isso, então, aceita-se a hipótese nula, é uma evidência de que o modelo é homocedástico, então temos evidência de que as variáveis que o modelo nos mostra são verossímeis. E esses são os resultados plotados, a taxa Selic versus a regra de Taylor estimada. De cara, a gente vê que há uma diferenciação no nível. A taxa Selic, a maior parte do tempo, ela fica acima da regra de Taylor estimada. Então, isso pode significar que há outras coisas explicando a taxa Selic. E também podemos olhar a variabilidade das duas. Pode ver que a regra de Taylor ela tem uma variabilidade maior do que a taxa Selic, o que levanta a hipótese de que a função de reação do Banco Central tem um componente de suavização, o que está de acordo com a literatura, que diz que o Banco Central tende a ser gradualista, porque se ele responder imediatamente às variáveis latentes da economia, a taxa de juros ela vai oscilar demais, o que mais prejudica do que ajuda, mesmo com a intenção de estabilização. Podemos notar também que o período onde as taxas mais andam parecidas, andam perto, é de 2008 a 2015. E no gráfico de cima, temos 3 regras de Taylor, a normal, que eu estimei primeiramente, a regra de Taylor vermelha, que ela tem um peso maior para o hiato do produto, e a azul, que tem um peso maior para o desvio da inflação. Podemos ver que a que dá um peso maior para o desvio da inflação, ela tem um acréscimo no seu nível, ao passo que a que dá mais peso para o hiato do produto desce o nível da regra de Taylor. E abaixo a gente pode ver o gráfico onde é colocado o desvio da inflação e o hiato do produto. Como a gente pode observar, o hiato do produto, a maior parte do tempo nessas 2 décadas, ele permanece próximo de zero ou menor que zero, na maior parte do tempo. E isso pode ser um dos efeitos, porque quando se atribui mais peso, se pondera mais o hiato do produto, a regra de Taylor fica mais subestimada. Outro ponto que a gente pode levantar é que de 2008 a 2015 é o período onde o desvio da inflação e o hiato do produto permanecem mais tempo positivos. E esse também é o mesmo período, a gente pode voltar aqui, onde a taxa Selic fica mais parecida com a regra de Taylor. No entanto, não necessariamente isso diz que as variáveis estão agindo de forma igual, até porque a Selic está menor do que em tempos anteriores. E, na verdade, quando o desvio da inflação e o hiato do produto estão positivos, isso é um indício de que a taxa Selic deveria aumentar. E a taxa Selic caiu para que se aproximasse da regra de Taylor. Então, elas estão se aproximando, mas não necessariamente pelos mesmos motivos. E a gente pode ver em períodos anteriores, como de 99 a 2008, aqui no caso, que há bastante, tirando certos picos, há bastante distância entre a taxa Selic e a regra de Taylor também. Então, a gente pode defender que há outras coisas explicando a taxa Selic e que também há aquele aspecto de perfil do Banco Central, de como a Selic se comporta. Outros resultados, que são resultados de estimação da regra de Taylor com diferentes desvios ponderados, que representa o gráfico de cima, né? As regras de Taylor do gráfico de cima. A gente pode notar que a regra de Taylor, que tem o hiato do produto com mais peso, que é o de baixo, ele tem maior coeficiente angular, de 0,82. No entanto, ele tem menor coeficiente Poxa, esqueci. Tem menor R quadrado, de 0,30. Ou seja, ele tem ele tem uma variação mais parecida com a Selic, mas ele explica menos a Selic holisticamente. Ao passo que a regra de Taylor, que tem um desvio da inflação maior, ela tem menor coeficiente angular, de 0,60, mas tem maior coeficiente tem o R quadrado 0,33, que é maior. Trazendo a reconciliação de curto prazo, utilizando o mecanismo de correção de erro, transformando o modelo de longo prazo, ajustando o modelo de longo prazo para o curto prazo, vemos que a regra de Taylor não possui significância no curto prazo. Então, no curto prazo, a regra de Taylor não explica a Selic. No entanto, existe sim um ajuste no curto prazo. A gente pode ver isso pelo termo de erro defasado, que seria um ajuste negativo, que já era esperado, de 24%,
e que foi significativo. E o resultado do teste de hipótese, onde a hipótese nula é de que beta 0 fosse igual a 1, né, e dado o modelo ali em cima, se beta 0 for igual a 1, isso indica que a Selic vai incorporar todo o efeito da regra de Taylor, porque a regra de Taylor vai ser multiplicada a 1 e isso vai se somar na taxa Selic. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que a regra de Taylor explica totalmente a taxa Selic. E é isso que a gente vai testar. Para tanto, usei aqui o teste T de Student, associado a 81 graus de liberdade e um intervalo de confiança de 95%. Eu encontrei que o valor T está além do valor T crítico de 5%, então pode-se rejeitar a hipótese nula de que beta 0 é igual a 1. Em conformidade, fiz o teste P também, para ver se haveria consonância ou não, e o valor P deu abaixo do nível de significância de 0,05. Onde é um indício de se rejeitar H0, porque a probabilidade de se incorrer no erro do tipo 1 é muito baixa, de que rejeitar H0 quando, na verdade, ela está certa. Então, aqui podemos rejeitar H0, porque a possibilidade de ele estar certo é muito baixa. Então, os dois testes corroboram para rejeitar H0 e beta 0. Temos evidência para dizer que beta 0 é diferente de 1. Então, temos aqui o quê? Que a taxa Selic e a regra de Taylor, no modelo MQO, de forma que, cointegradas, a regra de Taylor não explica totalmente a taxa Selic no tempo T. A conclusão que temos, dentro da estimação e da cointegração, é que não há percalço em relacionar a regra de Taylor com a taxa Selic, dado porque são variáveis cointegradas e estacionárias de ordem 1, de primeira ordem. A regra de Taylor não possui significância no curto prazo, isso pelo ajuste feito pelo mecanismo de correção de erros. Ponderar mais o hiato do produto subestima mais a regra de Taylor. E isso pode ser uma peculiaridade do Brasil, evidente. Talvez para outros países isso não seja verdade. E o contrário acontece com o desvio da inflação. Ponderar mais o desvio da inflação superestima a regra de Taylor, em comparação com a regra de Taylor, que pondera igualmente os dois desvios. A ponderação maior do hiato do produto gera uma variação mais semelhante com a Selic, no entanto, explica menos as variações de forma holística. E o contrário vale para o desvio da inflação, onde a ponderação maior do desvio da inflação gera uma variação menos semelhante, comparado do hiato do produto, com a Selic. No entanto, explica mais as variações de forma holística, como explica a taxa Selic como um todo. E, através da análise gráfica, levantamos hipóteses de que o Banco Central possui uma função de reação suavizada em relação à regra de Taylor, por causa das variabilidades diferentes. A regra de Taylor apresentou uma variabilidade maior do que a taxa Selic, evidenciando um grau ali de gradualismo, de conservadorismo, talvez por parte do Banco Central. A outra hipótese que pode ser levantada é que há outras variáveis explicando a Selic. Isso pela diferença de nível entre a Selic e a regra de Taylor. Porque se as variáveis latentes, né, se o desvio da inflação e o hiato do produto estão abaixo de zero, a regra de Taylor é jogada para baixo e a Selic se mantém acima, então provavelmente há outras variáveis elevando a taxa Selic dentro da função do Banco Central. E, através do teste de hipótese, vemos que a regra de Taylor não explica totalmente a taxa Selic, porque testamos e vimos que essa relação não é igual a 1. Existe uma relação, mas essa relação cointegrada no modelo MQO é diferente de 1. E a complementação seria de que a regra de Taylor ela sempre está aberta a novas variáveis, novas hipóteses, para que ela fique mais robusta e aderente à realidade. Através de modelos mais sofisticados e, bom, enfim, para que ela se torne mais robusta cada vez mais. Muito obrigado. Muito bem, André, no tempo, obrigado aí pela apresentação. Vou passar imediatamente então a palavra ao professor Isaías. Beleza. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pelo convite, por participar da banca. É uma honra muito grande estar aqui. Eu sempre gosto muito de bancas, porque é um momento que a gente vê, percebe, né, o bem que o curso fez para o aluno, certo? Porque a gente acompanha um aluno, né, entra no curso, trabalha
2 ou 3 matérias, e a gente depois reencontra o aluno na monografia com um trabalho, né, assim, tão bom quanto este. Então a gente fala, nossa, realmente esse curso agregou a esse aluno. Isso para a gente é muito bom, porque o nosso trabalho de diretor de curso é uma coisa complicada, né? Porque o resultado do nosso trabalho não é tão palpável, né? Ele é uma coisa muito, assim, difícil de você avaliar. A monografia é uma forma muito interessante de avaliar o resultado do trabalho dos professores, né, que está sendo feito. Então, esse é um motivo que eu gosto muito de participar de banca. Mas o outro motivo que eu estou muito feliz de estar aqui, né, e muito agradecido pelo convite, é pela qualidade da sua monografia, né, porque é muito bom quando você vê uma monografia em que você, ao ler, você aprende também, né? Eu que estou há muito tempo afastado de discussão macro, né? Assim, estudei muito macro na graduação, depois no mestrado, um pouco no doutorado, mas mesmo na Unicamp, a macro que a gente estuda lá não é bem essa macro que você está apresentando aqui. E então, para mim, foi um prazer enorme, né? Deu até uma vontade, nossa, que vontade, acho que eu vou voltar a estudar macro, porque, né, é quanta coisa interessante. E essa semana, né, você escolheu um tema muito bom, porque essa discussão da taxa Selic, das regras, do meta de inflação, está muito quente, né? O André Lara Rezende veio escrevendo aí vários artigos sobre isso, aí gerou todo um debate, né? Gerou uma comoção entre lá na Casa das Garças, etc. Então, acho que você foi muito feliz, né, em escolher esse tema, porque esse tema ele é é, sempre vai ser atual. Agora, talvez, porque nós estamos vivendo uma situação muito atípica, né? Eu até vi, né, os seus gráficos ali que você mostra, quando você compara a regra de Taylor com a Selic. É curioso porque normalmente a Selic brasileira, quando ela esteve distante, ela esteve acima da regra de Taylor, né? Se eu não estiver enganado. Então, isso é uma coisa interessante. Depois eu quero até colocar em discussão com vocês, né, como é que vocês interpretam esse fato. Por que eu estou falando isso? Normalmente, no Brasil, nós discutimos sempre a Selic muito alta. Por que ela está tão alta? Eu me lembro, por exemplo, acho que você não era muito criança ainda, mas o Paulo acho que lembra, lá em 2004, 2005, a briga do José de Alencar, que era o vice-presidente, com o Henrique Meirelles, né? Ele representando o setor produtivo e o Henrique Meirelles ali representando, né, ali o guardião do Banco Central. E na época teve um presidente do BNDES que caiu por esse motivo, que ele começou a usar o cargo dele no BNDES para criticar a política de juros do Banco Central. Então eu me acostumei a conviver com a crítica ao fato da Selic estar muito alta. E agora nós estamos num contexto que eu estou vendo críticas dizendo que essa aqui está muito baixa. Então, é interessante agora a gente ver como é que essa discussão vai entrar, porque, historicamente, né, por exemplo, eu entrei no curso de economia quando o Plano Real estava sendo gestado. Então, eu me lembro de Selic a 40%. E, né, grande parte do meu tempo de estudante era isso, a discussão era crítica aos juros tão altos. E agora nós temos um juro muito baixo e agora eu estou começando a ver críticas em relação se ela não está muito baixa. Então, isso só para mostrar o quanto o tema que você escolheu, ele é atual. Ao mesmo tempo, você foi assim, o tipo de monografia que, ao fazê-la, você tem um ganho, né, de aprendizado, porque ela te obriga a exercitar várias coisas ao mesmo tempo. O economista é um profissional muito estranho, muito diferente, porque ele precisa dominar várias habilidades ao mesmo tempo, né? Sua monografia é um exemplo. Você tem macro, você tem história, você tem estatística, você tem econometria, você tem ali um monte de coisa. Então, essa sua monografia é o tipo de monografia onde você exercita, né, diversas habilidades necessárias para que um economista possa ter uma boa compreensão de um fenômeno econômico qualquer, por exemplo, o fenômeno que você escolheu, que é a política monetária, a taxa de juros. Então, é uma monografia que você consegue relacionar, né? Você escolher um fenômeno da realidade brasileira e você analisa como economista, ou seja, usando referencial teórico,
muito além do que se vê em macro, porque duvido que você tenha visto regra de Taylor da forma que você trabalhou na disciplina de macro, certo? Não é aqui, é em qualquer curso de graduação. Normalmente você vai discutir isso, vai aprofundar isso em curso de mestrado. Então, a sua monografia, você aprofundou muito um tópico, né, muito interessante, que é essa discussão sobre a regra de Taylor. Então, assim, em termos gerais, eu acho que a sua monografia ela tem várias qualidades. A primeira qualidade é pela relevância do tema que você escolheu. A segunda qualidade é pelo fato de você ter feito, né, relacionado. Assim, é o tipo de monografia que, na minha opinião, todas deveriam ser assim. Né? Eu sou muito cartesiano em relação a projeto de pesquisa. Para mim, todo projeto de pesquisa de economista, eu sei que muita gente vai ficar muito bravo comigo, mas se eu pudesse, todas as minhas monografias, todos os meus orientando fariam monografia como a sua. Você estabelece uma pergunta, estabelece uma hipótese, busca um referencial teórico e faz uma análise empírica. Ponto final. Isso é um trabalho, certo? Ah, mas se o aluno quiser estudar a evolução do pensamento, aí é outro caso. Então, vai ter lá no meio de 100, vai ter 2 que quer estudar, comparar, sei lá, pensamento de Marshall com pensamento de Celso Furtado. Tudo bem, é válido também, né? Vamos ter alguém para orientá-lo. Mas, de maneira geral, esse é o trabalho que, de fato, é aquilo que 99% dos economistas fazem. Né? Você tem um fenômeno, eu tenho que responder esse fenômeno, eu tenho um referencial teórico, e normalmente quase tudo que o economista faz é quantitativo. Então tem que ter um método para medir isso, um método para avaliar. Né? E a econometria serve para isso. Então o seu trabalho tem essa estrutura que eu acho a estrutura ideal. Né? Resumindo um pouquinho, vira um bom artigo. Inclusive, depois o seu Paulo aí, pense nisso, porque eu acho que você tem material aí para transformar em artigo. Então tem esse mérito, né, de uma boa revisão teórica, um método econométrico bastante claro, e você busca os dados, analisa e responde, interpreta. Então, na minha opinião, em termos de execução de estrutura, também é um trabalho excelente, tá? De alto nível, assim. É quase uma dissertação de mestrado, tá? Assim, se a gente... se você pegar e for fazer um mestrado, você pode pegar isso aqui e aprofundar, certo? Porque é muito raro ver em graduação um trabalho que tenha esse tipo de profundidade e esta coragem, essa proposta de você associar, usar referencial teórico de teoria macroeconômica e ao mesmo tempo fazer uma análise econométrica para poder, né, verificar, testar. Então, ao fazer isso, você tem um ganho, porque eu falo para os alunos que monografia ainda é um momento de aprendizado. A gente tem que avaliar a monografia não necessariamente pela contribuição que ela faz para o conhecimento econômico da humanidade, mas para o conhecimento do aluno, para a formação dele, o quanto a monografia está contribuindo para a formação dele. É claro que muitas monografias também têm mérito, vai ter resultados, por exemplo, o caso da sua, né? Por isso que algumas nós fazemos questão de que elas fiquem na biblioteca à disposição de outros alunos, porque elas têm, né, elas têm contribuição. Mas, principalmente, que ela tenha contribuído. Então, quando o aluno escolhe um tema como o seu, aprofunda um tema que muitas vezes não é trabalhado de forma muito aprofundada nas disciplinas. Relaciona a coisa com outra, né? Por exemplo, nós não temos, a PUC do Rio tem uma tradição de trabalhar micro e macro junto com a econometria. Então, para muitos professores de economia da PUC do Rio ou da GV, macroeconomia nada mais é do que econometria. Não é a nossa tradição, né? Mas você fez isso, você conseguiu fazer uma coisa que nós gostaríamos que existisse mais, que é a interdisciplinaridade. Você pegar macro, pegar a economia brasileira e pegar a econometria, aparentemente, para muita gente, por exemplo, na Unicamp, isso não é possível, né? Não é assim que trata, mas, né, você fez uma coisa que é uma coisa que eu gostaria que mais alunos fizessem, que é essa interdisciplinaridade. Porque no dia a dia do economista não existe micro, macro brasileira. Existe economia, existe um fenômeno macroeconômico que você tem que explicar. Para explicar, você tem que juntar um monte de coisa. Então, esse é outro mérito de formação da sua monografia. É claro que
tem aí o mérito do Paulo, né, o professor orientador, mas eu te conheço como aluno, sei o quanto você é dedicado, interessado, esforçado, e eu sei do seu potencial, então, para mim, não foi nenhuma surpresa também ver a qualidade da sua monografia. Quando o Paulo me falou da sua monografia e você encaminhou, eu já fui com uma expectativa muito alta, e a expectativa muito alta foi correspondida, tá certo? Pelo que você fez ao longo do curso, pelo seu trabalho, pela sua seriedade. Então, eu espero realmente que você siga o caminho do André Gancelli, que você continue estudando, pense no mestrado, pense né, e continue, porque esse assunto é um assunto quente em economia, né? Aquele assunto que pouca gente tem coragem para estudar, sobretudo em Campinas, tá certo? Em São Paulo, na GV, na USP, né? Os cursos têm mais essa pegada. Campinas, né, tem uma outra pegada, e o curso da PUC, querendo ou não, até por ser também um curso que tem muita influência da administração, da contabilidade, os economistas costumam ter uma pegada diferente, né, não necessariamente em macro. E eu acho que você conseguiu mostrar que nós podemos também pensar em mais coisas nesse sentido, né? Ou seja, temos como fazer, e a tomonografia é um exemplo disso. Então, no geral, parabéns pelo seu trabalho, pela qualidade do tema, do conteúdo, da estrutura, de como você estruturou, e, sobretudo, também uma outra coisa que é muito interessante, são poucas monografias que os alunos conseguem chegar no final e responder a pergunta. Então, você está lá a sua pergunta, seu objetivo, a resposta está lá, né? Então, assim, em termos gerais, foi um prazer enorme ler o seu trabalho, e vou ficar com ele, vou reler, vou passar para outros alunos, inclusive como modelo. Olha, isso aqui todos os alunos deveriam pensar uma monografia desse estilo, não com o mesmo tema, mas em qualquer coisa que você vai estudar em economia, dá para você pensar nesse estilo. Agora, exatamente por isso, né, que ela está ótima, e eu queria fazer alguns comentários aqui, em termos muito assim. Eu não tenho questionamento em termos de conteúdo, em termos de estrutura, mas, por exemplo, eu acho que, como a monografia está muito boa mesmo, eu acho que vale a pena você rever algumas coisas, sobretudo naquelas partes da monografia que é muito importante, que muitas vezes nós deixamos para fazer por último, porque eu já fiz isso também, comigo foi assim, eu acho que acredito com o Paulo também, a gente preocupa muito com o corpo da monografia, com os gráficos, com as tabelas, com as análises estatísticas e tal. Aí quando chega o orientador, marca a data da banca, aí você lembra que tem que fazer introdução e conclusão. A gente corre lá e faz, mas assim, né, para um pouquinho, vai ter que refazer, porque a monografia merece mais do que isso, né? Então, porque a introdução ela é importantíssima, porque ela é né, a porta de entrada do seu trabalho. Às vezes, dependendo do que você escreve na introdução, a pessoa pega o trabalho. Por exemplo, chega na minha idade e você tem um monte de coisa para fazer, e o que eu faço? Eu tenho que consultar 10 trabalhos, eu olho introdução e conclusão, para ver se vale a pena, a partir do que eu vi na conclusão, realmente entrar mais profundamente no trabalho. Então, a conclusão e a introdução é muito importante para convencer o leitor se vale a pena continuar. Então, eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, depois eu vou te passar, tá, o arquivo em Word, eu coloquei de amarelo e eu coloquei de verde os questionamentos. Mas, por exemplo, você começa o seu trabalho falando do Banco Central, né? Duas coisas. É a minha opinião, tá? Depois você vê com o Paulo, mas eu acho que você deveria começar, primeiro parágrafo da introdução, já falar exatamente o que você quer fazer. Porque você só vai aparecer realmente o que você quer fazer no seu trabalho lá no terceiro parágrafo, e mesmo assim você coloca assim: a escolha do tema se dá pela importância. Eu até coloquei entre parênteses, qual tema, né? Porque você escreve 2 parágrafos, aí a escolha do tema, mas eu não sei se o tema é Banco Central, se é política monetária, se é taxa de juros, se é... Então, então assim,
um primeiro parágrafo já deixa claro. O objetivo desta monografia foi estudar, Aí sim, aí depois você pode continuar com aquele parágrafo que é o teu primeiro, né, que é falando do Banco Central, certo? Para já assim, você já entra já mostrando para que aqui você veio. Nesse parágrafo que você começa a descrever o Banco Central, tem que tomar cuidado com algumas questões conceituais. Então, por exemplo, você escreve assim: o Banco Central tem como um dos seus papéis, geralmente, garantir a estabilidade de moeda. Não é geralmente, né? O Banco Central existe para isso. Então, esse geralmente aí dá a impressão que nem sempre os bancos centrais servem para isso. Mas essa é a função, a principal função, né? Então, tem que tomar cuidado aí com alguns conceitos. A outra coisa é o seguinte, aí na segunda frase: para tanto, o Banco Central utiliza como ferramenta de política monetária a taxa básica de juros, a taxa Selic, no caso do BCB. Ora, aqui eu acho que valeria a pena você fazer uma descrição um pouco mais detalhada de quais são as ferramentas. Não é só a taxa de juros que o Banco Central utiliza, né? Tem outras ferramentas, mercado aberto, taxa de compulsório, inclusive o próprio Banco Central brasileiro utiliza muito essas outras ferramentas. Então, se é isso que você quer fazer, agora, se você disser assim, ó, a taxa de juros se constitui em uma das principais, aí tudo bem. Aí, uma das principais, então você está, né, deixando claro que existe outras. Puxa um rodapé e explica que, além da taxa de juros, o Banco Central também costuma utilizar outras ferramentas, etc, etc. Na mesma frase, você coloca BCB. O que é BCB? Sempre que você vai usar pela primeira vez Banco Central Brasileiro, você escreve Banco Central Brasileiro, entre parênteses, BCB, ou Bacen. Aí sim, aí depois que, né, aí as pessoas já estão sabendo que BCB ou Bacen se refere ao Banco Central Brasileiro, certo? Então, lá no terceiro parágrafo, quando você fala a escolha do tema, se dá pela importância dessa ferramenta. Não fica claro qual é o tema nem qual é a ferramenta. Tá? Então, talvez se você colocar esse primeiro parágrafo, já deixando claro qual é o tema, qual é o objetivo, aí sim, aí esse terceiro parágrafo passa a fazer sentido, porque eu já li, né, qual foi o tema e qual foi a ferramenta que você vai utilizar, tá certo? E aqui, né, uma coisa também que na introdução precisa ficar um pouco mais claro, porque assim, o seu objetivo é estudar a política monetária eu entendi assim, objetivo geral, né, estudar a política monetária brasileira ou estudar a política de meta de inflação. Especificamente, entender a formação ou entender a política de taxa de juros básica, certo? Está correta a minha interpretação? Não é isso? E a regra de Taylor entraria, na minha opinião, como uma metodologia, certo? Um referencial teórico e uma metodologia. Por que eu estou falando isso? Isso também é uma coisa que é difícil a gente fazer quando está em qualquer trabalho acadêmico, é muito comum ocorrer essa confusão entre objetivo e entre metodologia. Porque, às vezes, parece que regra de Taylor é o seu objetivo. Então, você escreveu uma monografia para quê? Para entender a política monetária brasileira, ou você escreveu uma monografia para entender a regra de Taylor? Entendeu? Eu entendi que você está estudando a política monetária brasileira e que, para entender melhor essa política monetária, você vai usar como referencial teórico e metodológico a regra de Taylor. Tá? Então, é importante que fique bem claro também na sua introdução o que é objetivo, geral, específico. Então, o geral é política monetária, né, etc. O específico é entender particularmente a formação da taxa básica de juros, Selic, e como método, como ferramenta, como referencial teórico, a regra de Taylor. Tá certo? Então, só para ficar mais claro, porque assim, e aí quando leio o seu trabalho inteiro, isso para mim fica muito claro, né? O seu objetivo é estudar a política monetária brasileira. Então, isso também tem que ficar mais claro aqui. Lá no seu capítulo 2, depois também, eu acho que vale a pena você conversar com o Paulo, os títulos aí desses capítulos. Revisão de literatura. Não, fica um pouco assim,
né, hermético demais, né? De repente, deixar um pouco mais claro de que literatura, ou o que exatamente você fez, tá? Tudo isso é para chamar um pouco mais a atenção do leitor. E além do mais, é sempre bom começar os capítulos com uma pequena introdução, como você fez no capítulo 3. Né? Lá no 3 você tem essa introdução. Então você coloca revisão de literatura. E aí você já entra direto. A respeito de uma equação que pudesse predizer. Não. Explica primeiro para o leitor o que vai ser feito nesse capítulo, qual o objetivo desse capítulo, para que ele está sendo escrito, qual a relação desse capítulo com o todo da monografia, certo? Assim, tá precisando esse pequeno... É como se fosse um assentar azulejo sem colocar o rejunte, tá certo? Então tá faltando, tá muito bem assentado, mas tá faltando colocar aquele cimentinho branco ali no meio para... Né, então, eu acho que vale a pena você colocar uma pequena conclusão nesse início do 2, explicando melhor qual é o objetivo desse capítulo e tal. E também acho que vocês poderiam repensar o título aí, que revisão de literatura está muito seco, na minha opinião, tá? Outra coisa, mesma coisa, né? Lá na página 2, desse capítulo 2... Não, na verdade não é a página 2, porque quando eu baixei aqui, ficou desconfigurado. Então, na verdade, é página 16, desculpa, página 16, você está citando o Mendonça. Então, Mendonça analisou períodos entre 2T de 1996 e 1T de 2000. Para quem não é economista ou para quem está começando, o que é 2T, o que é 1T? Então, também tomar cuidado com essas siglas, tá? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, etc. Tá? Então, para deixar isso mais claro. Do mesmo jeito, né, que eu acho que você poderia fazer uma pequena introdução no 2, valia a pena também você colocar um fechamento aí nesse capítulo 2, certo? Para também relacioná-lo com o próximo capítulo e assim por diante. Da mesma forma, o nome desse terceiro capítulo, né, que você chama de metodologia, tá? Também ficou muito assim, né? Tá parecendo um projeto de pesquisa, certo? Mas não é um projeto de pesquisa, é uma monografia, que eventualmente pode virar um artigo, muitas pessoas vão ler. Se fosse só um documento que vai ser lido por 3, 4 pessoas, uma banca, que são pessoas que vão, né, que entendem muito de pesquisa, mas não é o caso. Então, acho que você tem que pensar assim, ó, a monografia, quando ela... que eu acredito que a sua monografia ela precisa, né, estar exposta para outras pessoas lerem, ela tem um caráter acadêmico, mas também ela tem um caráter de divulgação. Então, não pode ficar muito aquela linguagem para 5 pessoas entender, tá? Então, eu acho que valia a pena também você pensar vocês dois aí, pensar num título melhor para esse capítulo que você está chamando de metodologia. A mesma coisa... Então, aqui nesse capítulo, que está na página 19, aqui você fez a introduçãozinha muito legal. Então, use esta introdução como modelo para você fazer a introdução do 2. Aqui você foi perfeito, que você coloca certinho. Neste capítulo, pretende se apresentar do ponto de vista metodológico como a regra de Taylor funciona, qual a equação de Taylor será utilizada nos testes, ou seja, é isso aqui mesmo, é deixar bem claro o que será feito no capítulo, de forma bem simples, um parágrafo. Então, pense nisso, né? No capítulo 2 é isso que você precisa fazer, até para você padronizar, né? Bom, aí aqui em relação a uma coisa também que eu gostei muito é que você explica muito bem as variáveis, você explica uma curiosidade, né? Você citou o Camenta, 1971, me deu saudade desse livro. Na minha época de graduação, eu tinha um professor de econometria que usava o Camenta como referência, tá? Então eu fiquei, nossa, o Camenta. Fui até procurar no mercado virtual, no estante virtual, que eu vi se eu acho, porque eu quero deixar na minha estante. Me deu saudade do livro do Camenta. Porque esses livros antigos, né? Depois foram chegando os livros modernos, o Jarac e tal, mas tem algumas coisas que esses livros antigos são melhores, né? Por exemplo, tinha um de microeconomia fugiu o nome agora, ele chamava Teoria dos Preços, não, Teoria das Trocas, nem era microeconomia o título, chamava Teoria das Trocas. Esse livro tinha excelente, tinha coisa que outros livros não tinham, e não tem, né?
Mas, enfim, então achei curioso você citar o Camenta. Não sei se foi o Paulo que te indicou ou se foi você que como é que você foi encontrar esse autor. Mas, enfim, o que eu estava dizendo, assim, eu gostei desse capítulo aqui, porque você explica muito bem as coisas, né? Porque explicou as variáveis, explicou o modelo, descreveu, está muito bem explicado o modelo econométrico e explicou com muito detalhe. Eu até fiquei pensando se não tinha detalhe demais quando você explica, por exemplo, o teste de hipóteses. Mas eu acho que não, eu acho que foi interessante porque aquilo que eu falei, alunos que vão ler essa monografia que não fez econometria ainda ou que está vendo econometria, interessante ele ver a aplicação também, né? E como ele pode utilizar aquilo que o professor está ensinando para ele numa monografia. Então, no primeiro momento eu fiquei pensando, mas depois falei, não, acho que está muito interessante. Foi legal essa tua iniciativa, tá? De detalhar ali o teste de hipótese, mostrou até a distribuição T. Eu acho que isso também, né, foi interessante, enriquecer o trabalho, né? O quadrinho ali do tipo de erro, assim por diante. O 4, resultado. Também, né? Eu acho que tem que repensar o título. E aí, você faz um parágrafo muito minimalista, né? Você coloca uma frase assim: nesse capítulo apresentaremos o resultado do trabalho, certo? Parece um poema concreto, certo? Então, assim, tem que também coloque mais coisa aí neste. Siga o 3, né? O que você fez no 3, você faz para o 2 e para o 4, tá? Porque você já sabe como fazer. Eu sei que é uma questão de tempo. E aí, a análise dos resultados também estão muito boas, os gráficos, acho que está assim, perfeito, né? Tá tudo muito assim, bem explicado, inclusive eu pretendo usar também esse teu trabalho nas próprias matérias de econometria, porque quando o aluno faz um trabalho de econometria, como é que ele apresenta, né, isso? Como é que ele apresenta o modelo econométrico, como é que ele discute, assim por diante. Isso também é uma coisa muito interessante. Para finalizar, as suas conclusões, elas estão boas, mas assim, na minha opinião, ainda estão conclusões muito estatísticas. O que é isso? Quando a gente estuda a econometria e estatística, principalmente quando você faz teste de hipótese, você tem a conclusão, alguns livros chamam assim, conclusão estatística e conclusão gerencial. A conclusão estatística, eu brinco com os alunos, é a cozinha, certo? A gerencial é o prato que você leva na mesa. Então, assim, o teste de hipóteses é aquela sujeirada que você faz quando você cozinha. O gerente, o cara que te contratou, ele quer saber, ele não quer saber disso. Tá? Ele quer saber a sua resposta gerencial, ou seja, como eu tomo uma decisão a partir do seu resultado. É claro que a sua monografia não é uma monografia que visa uma tomada de decisão. Mas o que seria então aqui? Uma conclusão econômica e que pessoas que nunca têm estudado estatística possam entender. Pessoas que ainda não estudaram séries temporais possam entender. Então, assim, eu entendi suas conclusões, mas ela ainda está muito estatística. Talvez valesse uma pena. Por exemplo, é quando você faz teste de hipótese. Então, você rejeita H0. Estou rejeitando H0. Legal. Se você está conversando com um estatístico, eles entenderam. Mas quem não entende estatística, o que isso significa? Certo? Entendi. Então, precisa uns 2 parágrafos aí nessa conclusão para dizer, por exemplo, um pouquinho mais, uma análise mais econômica que um jornalista econômico pudesse entender, certo? Ou seja, o que significa dizer que você, por exemplo, eu até grifei aqui de amarelo para te chamar a atenção. Aqui, o segundo parágrafo da sua conclusão. Investigou-se, pois, se a regra de Taylor possui relação com a taxa Selic. E constatamos que essas são variáveis cointegradas e, portanto, possuem relação de longo prazo sem incorrer em correlação espúria. Ou seja, tem que ser estatístico e econometrista para entender o que você escreveu, né? Tá muito, assim, muito metido pro meu gosto, tá certo? Tá bonito, mas assim, para a banca tá excelente. Você está assim, é como se estivesse gastando o verbo, né? Você está gastando aqui o seu econometrês. Então, já sabemos que você entende de econometria, mas agora traduz isso
traduz isso, porque essa é uma coisa interessante. Para que serve a econometria? Econometria é uma ferramenta que tem que ter como função melhorar a sua capacidade de compreender o mundo. E, como economista, nós queremos melhorar a nossa capacidade de compreender o mundo para ajudar outras pessoas que não sabem isso. Então, eu quero entender melhor as coisas para quê? Né? Ou alguém vai me pagar por isso, ou eu quero escrever isso, eu quero explicar, eu quero, sei lá, eu quero dar aula, eu quero explicar isso para as pessoas que não entendem economia. Porque lembrando que taxa de juros é um tema de debate público, né? Esse tema está aí na sociedade. Então, pense nisso também, né? O que o seu resultado, como é que o seu... Pense o seguinte agora, se você estivesse numa mesa de bar, né, discutindo com seus colegas a política do Banco Central, se você der uma resposta dessa, ou seja, acabou a conversa, não vai embora, né? Esse cara tá de brincadeira. E não agora, claro, né? Espero que vocês não estejam indo em bar agora em plena pandemia. Mas vamos imaginar daqui, sendo bastante otimista, daqui uns 2 anos, quando tudo voltar normal. Entendeu, André? Então, assim, esse é um tema de debate público, né? Então, você tem que também pensar nisso. Então, eu gostaria que você colocasse uns 2 ou 3 parágrafos. Gostaria não, é uma sugestão, tá? O seu trabalho, do ponto de vista acadêmico, está perfeito. Assim, não tem o que melhorar, mas assim, você pode... Aí uma sugestão que eu deixo, tá? Se vocês acharem melhor, poderia ter uns 2 parágrafos aí, traduzindo um pouco melhor o que significa esse resultado. Você pode escrever isso, mas sempre explicando. Você coloca o jargão e explica. Porque até para colaborar mesmo, olha, por exemplo, porque aí o aluno não só vai ser, não é só o aluno de econometria que vai se interessar por seu trabalho, mas também um aluno de macro, né? Pense nisso. Pessoas que estão interessadas em discutir macroeconomia. A aluno de administração, por exemplo, semana passada o Paulo Gala teve aí para conversar com os alunos que faz administração, faz macroeconomia da administração. Ele discutiu isso com os alunos, a taxa de juros brasileira, porque isso tem a ver com a taxa de câmbio, que tem a ver com indústria, que tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com complexidade e assim vai. Então, para que a sua monografia possa ser melhor aproveitada depois, né, pela comunidade, eu acho que valeria a pena esses cuidados. Na introdução, deixar mais claro, e na conclusão também você poderia deixar mais claro o significado desse resultado econométrico estatístico que você chegou. Correto? Correto. É isso, desculpe eu ter me alongado um pouco, mas assim, né, a gente fica empolgado quando tem uma monografia muito boa e ao mesmo tempo um pouco frustrado porque não tem muito o que corrigir, né? A banca tem essa coisa assim, né? Faz parte do nosso DNA corrigir coisas, né? Encontrar defeito. Mas a sua monografia você me deixou decepcionado nesse sentido. Brincadeira, tá? Então, mais uma vez, parabéns a você, ao Paulo, pela orientação e espero que você continue nesse assunto, discutindo isso e que você, né, possa seguir. Você tem potencial, viu, para pesquisa, isso está claro no seu trabalho, então espero que esse seja o início, né, de outras pesquisas que você vai fazer pela frente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando da banca. É isso, Eu Paulo. que agradeço. Obrigado, Isaías. Só vou passar alguns pontos, André, depois eu passo a palavra para você. Algumas coisas bem pontuais, né, que agora eu percebi na apresentação. É importante sempre reforçar que é a regra de Taylor que você está usando, né? Porque tem outras regras de Taylor ali, com pesos diferentes ou com variáveis diferentes. Né? Então, se você for usar a comparação, né, não é a regra de Taylor. A regra de Taylor estruturada da maneira que você estruturou, com a taxa de diferencial de juros internacional, tal, qualquer estrutura, né? Uma outra coisa, mas isso depois a gente vê, mas eu queria fazer um teste com aquele modelo sem intercepto, aquele modelo de cointegração. O intercept já deu 0,07 ali, né, e teria uma justificativa teórica para a gente pensar que as séries partiriam do mesmo patamar, para a gente dar uma olhadinha só, tá? Só um teste. Em relação a essa tradução, né, eu sempre brinco com os alunos, eu sempre falo assim, agora que você já deu a resposta em estatística, vamos dar a resposta em português agora, né? Porque você precisa, de fato, fazer a transição e é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, né? O que é que significa essa cointegração?
Na parte da estatística ali, aliás, na parte da macro, quando você pega a regra de Taylor, pensar o que é priorizar a inflação, o que é priorizar o hiato do produto, o que isso significa para as pessoas, né? É sempre buscar também sair do economês para vir um pouco mais para o português, né? Então acho que isso é sempre válido e boa parte dos economistas que conseguem ser ouvidos fazem isso muito bem, né? Conseguem muito bem sair da cozinha, né? Entregar o prato, como a metáfora que o Isaías colocou, porque a gente precisa se comunicar com o mundo, né? Senão a gente fica falando com um grupinho de econometristas, né? Ou com um grupinho de macroeconomistas e a gente acaba não conseguindo ser ouvido porque a gente não sabe traduzir isso para as pessoas, né? Então, acho que isso é um esforço na releitura que você vai fazer, é um esforço de você repensar onde dá para fazer isso de forma rápida, né? E fácil ali para deixar um pouco mais redondo, tá? Seriam só esses comentários, os títulos, eu concordo com todos os comentários do Isaías. Enquanto orientador, eu acho que tudo isso são questões pontuais, dá para mudar fácil, né? E seria isso. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Ele foi bastante autônomo, Isaías, então eu fui orientando, né? Mas a gente sabe que o André é bastante independente nesse sentido, então ele foi propondo a problemática, ele foi atrás da literatura relevante, dos modelos, então isso também é uma questão a se destacar. Sim. André, a palavra está com você, se você quiser fazer algum comentário antes da gente se retirar para deliberar a nota. Para mim está sendo uma honra ouvir isso aí. Eu realmente aprendi muito fazendo a monografia e fico muito feliz por esse feedback de vocês aí. Para mim é uma honra de verdade. E assim, até as críticas. Você estava contando aquela história de que a introdução a gente vai deixando por último. Você foi falando assim, puta, ele estava aqui em casa vendo estudar, não é possível. Foi exatamente, né? Vamos ver se encaixa, é significante, pega o teste, testa aqui, faz a tabela. E a introdução? Mas É que isso acontece isso. com todo mundo, André. Nós também passamos por isso. Então, aí você me leu certinho. E também ali na parte do Banco Central, geralmente, é engraçado porque eu fiquei nesse ponto, assim, eu tentei não falar o que eu não sabia. Porque tem que ter essa diligência, né? Se você sabe, você fala, se você não sabe, você referencia. Será que todo banco central realmente é assim? Eu não conheço todos os bancos centrais do mundo, mas do jeito que você falou, o conceito de banco central, aí realmente não é muito flexível, mas na hora eu não pensei isso. E o que eu acho que aconteceu na conclusão, eu acho que foi a imersão de econometria, aí acabou não saindo português. Que aí eu começava a ver trabalho de mestrado, doutorado, Camenta, aí o português não saiu ali, mas é verdade. Eu acho isso muito importante. Outro dia até estava falando com alguém da família aqui que não colocar o português nos trabalhos gera o terraplanismo, né? As pessoas não entendem o que a ciência está produzindo. Isso gera Exatamente. margem para Exatamente. pensar, tirar coisas do bolso. Uma parte do problema que nós estamos vivendo hoje, que na minha opinião, é muito ressentimento de uma grande parte da população em relação às pessoas que sabem, ou às pessoas que têm o conhecimento científico. E esse ressentimento se deve a isso. As pessoas que estudam falam de um jeito tão inacessível, uma arrogância tão grande que, né? E aí o resultado é isso que nós estamos tendo. E no caso de economia, isso é muito comum, né? As pessoas têm uma ideia que economia é algo inacessível, que não dá para entender o que os economistas estão dizendo. Então, eu acho que produzir o conhecimento é importantíssimo, né? E você produzir o conhecimento, mas nunca devemos perder também de mente isso. Nós tem esse conhecimento, ele tem uma função social, certo? Então, é isso aí. Mas assim, André, isso que eu falei não compromete em nada a qualidade do seu trabalho, tá? Não, beleza. Reforçar bastante isso, né? A implicação política do Banco Central manter uma taxa abaixo ou acima do que você iria supor com a regra de Taylor que você usou. Eu acho que é esse o caminho, né? De reforçar, tá ali no trabalho, a gente sabe que tá, mas dar um pouquinho mais de atenção para esses tópicos, né? Quando você está passando enfim, o que significa isso, né? Tá bom, acabei de André, seja um pouquinho mais assim, ousado. O Banco Central, no período que você estudou, errou a mão?
esteve fora daquilo que se espera. Entendeu? É um pouco isso. Assim, faz uma provocação. O Banco Central errou. De acordo com o que prevê, né, a regra de Taylor, o Banco Central esteve fora né, ou não? Porque essa é uma crítica comum ao Banco Central brasileiro. O Banco Central erra a mão. Por exemplo, durante o governo Dilma, Dilma errou a mão porque deveria ter aumentado a taxa e não aumentou. Na época do Lula, do Meirelles, errou a mão porque deixou alto muito tempo, aí prejudicou. Tal. Então, sabe, assim, é isso que as pessoas querem saber. O Banco Central estava errado? Né, equivocou em alguns momentos, e por quê, onde, entendeu? Então, assim, seja um pouco mais, né, um pouco mais de coragem aí. Coragem, assim, você tem armas aí, certo? Você produziu conhecimento aí que te permite, né, fazer uma provocaçãozinha. Isso aí. Então, vamos... Posso comentar isso que o Isaías falou? Sim, vai lá. Então, eu pensei em fazer isso, mas a verdade, sendo honesto, eu não achei que a minha regra de Taylor fosse sofisticada o suficiente para eu fazer esse tipo de análise, entendeu? Porque toda regra de Taylor que eu vi é exatamente o que você falou. A regra de Taylor várias vezes está acima, tipo, fica bem claro o perfil do Banco Central. No período Dilma, a regra de Taylor está acima, com o Temer, a regra de Taylor vai abaixo. Justificar com a sua regra, né? Enfim, você usou uma regra no trabalho. Então, o que você exatamente, você usou uma regra, ela é válida, o que você fez não é errado, não é absurdo, faz sentido. Portanto, assim, o que você tem que colocar? De acordo com os meus resultados, de acordo com os resultados encontrados, entendeu? Eles permitem ou não permitem afirmar que, de acordo com os resultados que você encontrou. Agora, uma coisa é você falar assim, o Banco Central sempre estava errado. E não explica como você chegou a essa conclusão. Agora, o seu trabalho, você mostra a metodologia, você referencia, então não há problema nenhum. Agora, claro, termina como você terminou, dizendo o seguinte: como esse modelo utilizado tem limitação aqui ou lá, é necessário que outras pesquisas que aprofundem, entendeu? Aí sim, aí isso é o correto, mas o resultado que você tem te permite, sim, você escolheu uma metodologia e dentro da metodologia que você escolheu, você chegou no resultado. Bom, esse resultado significa o quê? Entendeu? Agora, as pessoas sabem o modelo que você usou, né? Então, e ali pelo resultado, uma coisa que ficou clara é que durante todo esse período, aparentemente o Banco Central é mais conservador do que a sua regra preveria, né? Isso. Essa seria a resposta. Quantas pessoas eu já ouvi, né, criticando o Banco Central por estar errado, sem nenhum método, sem nenhuma metodologia, sem nenhuma referência, tá? Você não, você fez um estudo empírico importante, com estatística, análise, economia. Não, o que é isso? Fique tranquilo. Eu entendi onde está a coragem, tá? É isso aí. Bom, a gente vai se retirar então para conversar. Vocês podem ficar aí, se quiser conversar com a plateia, fica à vontade e a gente já volta, tá? Obrigado. Beleza. Só mutar aí, Isaías, microfone, câmera. Grande penidão, hein? Você viu, Valentão? Então, mano, foi bem pra caramba. Só faltou coragem, velho. Só o quê? Faltou coragem. Só faltou coragem. Não tem uma monografia muito potente. Foda, né? Ó, deixei ele na academia pra ouvir sua amor, né? Eu deixei de academia para vir fazer moda. Eu vou daqui a pouco. Também, então vamos junto, então. Isso aí. Obrigado pela presença, parente. Ah, imagina. Tinha que estar presente, né? 4 anos junto. Só veio quem me ama, você e minha mãe. Quarta-feira eu vou falar com o rapaz lá do escritório, mano. Já marcou? Já. Eu vou lá e depois já vou falar com o sócio do diretor, né? O fundador. O fundador ele fica em Águas de Lindóia, né? Ah. Você vai ter que falar? Hã? Você vai ter que falar?
Não, via Zoom mesmo. Não entendi. Via Skype mesmo. Ah, tá. Pode crer. Que o rapaz aqui da... Mano, só tem uma pessoa em Tapira, velho. Um aí. Você vai ser o Você- segundo? Eu acho que tem mais um, só que o cara ele é do escritório de Mogi. Nem fica aqui, mano. Oi, voltamos aqui. Opa. Esse tá aí. Bom, tá aprovado. A gente conversei com o Isaías, as observações foram feitas durante a mono, sem ressalvas. A gente vai atribuir nota 10 ao trabalho. E aí a gente vai, o Isaías vai te passar as anotações dele, eu já tinha te passado algumas, então você vai ter um tempo agora para respirar um pouquinho, deixa, né, curte um pouco aí o Natal com a família. E em janeiro, final de janeiro, você tem que estar enviando esse trabalho finalizado para a gente, tá, em PDF, para a gente passar para a biblioteca, até como o Isaías ressaltou, para ficar aí de modelo para os alunos. Então é um tempo que você vai ter de respirar, fazer uma leitura com mais calma, e você mesmo vai perceber que tem alguns pontos ali que você consegue implementar isso que a gente comentou, né, que eu vinha comentando já com você também. Parabéns, André. Muito bem feito trabalho. Vamos, como o Isaías colocou também, acho que você tem potencial para seguir, né? Pensar em uma pós. Você já tinha comentado que gostava da academia. Então, parabéns aí. Parabéns. É sua mãe que está aí com a gente? Está assistindo? Minha mãe tá, mas não sei se ela tá ouvindo. Ela tá cuidando da minha avó. Beleza. Mas parabéns também para a família, se ela estiver ouvindo, pelo apoio que te deram, né? Para você chegar nessa etapa. Mais uma etapa concluída aí. Obrigado, agradeço. Obrigado pela orientação, Paulo. Obrigado pelas dicas, pelas palavras, Isaías. Eu estou muito feliz. Obrigado. Ô, André, parabéns, viu? Vamos tirar Parabéns. uma foto aí para Muito ficar sucesso aí na sua carreira. Obrigado. sorrindo aí para tirar uma foto. Abaixa um pouquinho, André, para pegar a sua cabeça inteira. Aí. Beleza. O Léo não vai querer aparecer na foto, não, Léo? Não, deixa eu quero não. Deixa. Beleza. Ele não deve estar apresentável lá, né? É. Bom, gente, André, parabéns, tudo de bom para você aí. E Paulo também, parabéns pela orientação, viu? Valeu, Isaías. Precisando de alguma coisa, estamos à disposição aí. Deixa eu ir lá que tem uma outra banca lá me esperando. Tá certo, tá certo. Vai lá. Até mais para Falou. vocês.